E guardamos um assunto polêmico para essa reta final do ITN de hoje. No último sábado, o prefeito Bruno Cunha Lima publicou um decreto no semanário do município com várias medidas de contenção de gastos, entre elas a demissão de cerca de 8 mil prestadores de serviço. E quem está por aqui para comentar esse assunto com a gente é Ari Matheus Souza. Boa noite, Ari. Boa noite para vocês, boa noite, telespectador. Ari, para a gente começar falando sobre esse decreto, muito tem se falado aí sobre todas essas pessoas que foram dispensadas. Hoje o prefeito Bruno Cunha Lima concedeu uma coletiva de imprensa. O que é que ele falou sobre o destino dessas pessoas? Esses cargos vão ser reocupados? Na verdade, é um decreto e a portaria que acabou complicando mais ainda o decreto. Vamos fazer uma espécie de linha do tempo para situar você, telespectador. Na madrugada do sábado, foi publicado no Semanário Oficial do município de Campina Grande um decreto do prefeito Bruno Cunha Lima com várias medidas de contenção de despesas correntes, a exemplo de passagens aéreas, redução da frota municipal, entre outras. Essas medidas têm a vigência de 90 dias e passa também pelo corte na remuneração do próprio prefeito, dos secretários municipais. O decreto também exonerou praticamente todos os ocupantes de cargos comissionados na Prefeitura de Campina Grande, assim como os secretários municipais. No sábado, um outro decreto começou a readmissão de alguns desses secretários municipais. O que é que está embutido nisso? É que, além do decreto ter a intenção clara de reduzir o orçamento do município com gastos com pessoal, ou seja, adequar o orçamento previsto para este ano à nova realidade de despesas abaixo do previsto, também promove uma arrumação ou rearrumação na base política do prefeito de Campina Grande. Mas acontece que houve uma portaria também divulgada na mesma edição do sábado do Semanário Oficial, portaria publicada por cada secretaria municipal. E nessa portaria havia a comunicação de que todos os contratos de prestação de serviço estavam sendo rescindidos, ou seja, suspensos, com efeito retroativo ao dia 1º de setembro. Essa redação dúbia da portaria causou dois tipos imediatos de reação. A primeira, a suspensão desse volume que Felipe mencionou há pouco, de mais de 8 mil prestadores de serviço desvinculados de uma hora para a outra da administração municipal. E o segundo aspecto causou a dúvida, semeou a dúvida de que, eventualmente, esse mês de setembro poderia não ser recebido por quem prestou serviços ao governo municipal. Ainda no final de semana, houve uma comunicação, uma nota da Secretaria de Administração do município, esclarecendo que o pagamento relacionado ao mês de setembro será quitado até o dia 10 de outubro próximo e que a recontratação de prestadores de serviço será feita por cada secretaria municipal de acordo com a nova realidade orçamentária, contratações que deverão acontecer já a partir desta semana. Na entrevista coletiva do prefeito Bruno hoje, ele citou, debulhando, esclarecendo o decreto e a portaria, primeiro assegurando, reafirmando o compromisso de quitação integral com todos os prestadores de serviço até o final de setembro, quando houve a suspensão formal desses decretos, quando eles foram comunicados, mesmo com a retroatividade expressa a partir de 1º de setembro. Segundo aspecto, ele disse que as medidas tomadas têm por finalidade esse rearranjo orçamentário do município e também a intenção do governo municipal de não suspender o conjunto de obras que está em execução ou que pretende realizar ao longo dos próximos meses. E que foi uma opção do governo municipal fazer esse corte nas despesas correntes, ao invés de adotar uma elevação da carga tributária, ou seja, dos impostos municipais para os próximos meses. Está vendo como a boa informação é valiosa para esclarecer melhor, né? Agora, Ari, o prefeito, ele alega, né, que essas medidas foram necessárias por conta da redução nos repasses do FPM, que é o Fundo de Participação do Município. Agora, outros municípios adotaram essas medidas mais rígidas, assim, de cortes? Olha,
a grande maioria dos municípios do país tem feito uma série de demissões ao longo das últimas semanas, justamente por conta da queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. E tem duas perspectivas essa queda. Primeiramente, a questão do volume de recursos que entraram no caixa das prefeituras ao longo dos últimos meses. Segundo a nota da Prefeitura de Campina Grande, as reduções, no caso do FPM, já passam de 19% no acumulado dos últimos 2 meses. Mas o ponto principal é que, com a redução da receita, é preciso também adequar o limite de gastos com pessoal. Há uma norma na Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo a qual os municípios têm um teto de suas receitas totais para gastar com pessoal. Passando disso, o gestor pode ser enquadrado na Lei de Responsabilidade Fiscal e ficar, por exemplo, inelegível, além de responder a outros tipos de sanções no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, com a receita descendo, se você não cortar despesas, o percentual de comprometimento sobe automaticamente, pura matemática aí. Então, sim, desceu a despesa, desceu a receita, tem que descer a despesa com o pessoal para não ultrapassar esse limite, esse teto fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ari, eu acredito que você está analisando toda essa situação desde sábado logo cedo e o que a gente quer saber, né? Qual o peso político dessas medidas para o prefeito Bruno Cunha Lima, que já vem enfrentando tantos desgastes sucessivos? São inevitável e flagrantemente medidas impopulares. Hoje, na entrevista coletiva, o prefeito disse que teve a coragem de tomar essas medidas, grifou esse aspecto, porque essa questão de pessoal afeta direta ou indiretamente um universo expressivo de pessoas, principalmente esses prestadores de serviços, que são mais de 8 mil, como você mencionou há pouco, Felipe, mas eles certamente não voltarão na totalidade, até porque esse desligamento coletivo foi no sentido de aferir efetivamente qual a quantidade de pessoas que efetivamente está trabalhando na Prefeitura de Campina Grande e qual é a capacidade limite de a Prefeitura assumir novos contratos de prestação de serviço até o final do ano, sem transgredir a Lei de Responsabilidade Fiscal. É bom lembrar que a vigência dessas medidas é de 90 dias, justamente porque esse percentual da Lei de Responsabilidade Fiscal ele é aferido anualmente. Há um bom tempo, desde que as receitas começaram a cair, surgiu a luz amarela, sim, de que era preciso reduzir os gastos com o pessoal. A Prefeitura de Campina retardou essas decisões e teve que tomar de forma inesperada no final de semana, porque ela tem aí 3 meses aí para se adequar a esse novo patamar da Lei de Responsabilidade Fiscal, com um aspecto adicional não menos importante. É porque dentro desse teto tem que caber também o pagamento do 13º salário. Perfeito. E em meio a tudo isso, né, ainda foi divulgada uma pesquisa de intenção eleitoral que movimentou os bastidores da política por aqui. Pois é uma pesquisa até agora de pouca visibilidade e de pouca confiabilidade, porque são os números e o Instituto gerador dessa pesquisa não tem uma tradição, não tem uma vivência muito grande no cenário político e administrativo do Estado. Mas repercutiu bastante hoje, não foi, Ari? Acaba ecoando, né? Campina Grande é uma cidade bastante política e acaba ecoando. Os números, eles são pegos aí ao sabor dos ventos e processada sobre eles uma avaliação nem sempre partida da realidade na sua origem, que é a fotografia de momento do período político de Campina Grande, até porque, vamos combinar, está muito cedo para a pesquisa eleitoral, né? Nós estamos aí há um ano praticamente das convenções partidárias e aí poucos dias a mais de um ano
das eleições propriamente ditas. Muita coisa para definir ainda, né? Pesquisa, como se diz, é fotografia de momento, não é um filme, né? Ainda tem um ano aí pela frente, né, Ari? Deixa agora te convidar para a gente assistir, acompanhar. A gente separou as principais declarações de Bruno durante essa coletiva que foi realizada hoje na imprensa, comentando sobre essas decisões, o decreto, né, das medidas de contenção. Vamos acompanhar. Os repasses federais estão em queda vertiginosa, que levaram, por exemplo, mais de 150 prefeitos a João Pessoa no último mês, não só aqui na Paraíba, mas prefeitos do Brasil inteiro fazendo movimentações, governadores fazendo movimentações. O acumulado dos últimos 3 meses chega a quase 30% de queda. O último mês, o mês de setembro, nós tivemos uma queda de quase 18%. Quase 18% apenas no FPM, presidente Marinaldo, que é uma das principais fontes de receita do município. Nós precisamos lembrar que o município tem, para além da arrecadação própria de ISS, dos impostos municipais, nós temos 2 principais fontes de receita, que são as transferências de FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, e da cota de ICMS. Nós temos outros impactos com criação de pisos, piso de professor, piso de enfermeiro, piso de ACS, diversas despesas que são criadas, mas, no paralelo, nós temos uma queda vertiginosa das receitas do município. Redução de 20% no salário do prefeito, 10% no salário dos secretários, exoneração dos comissionados, rescisão de contratos, redução de 90% na emissão de passagens e suspensão de pagamento de diária, recolhimento de frota ao fim do expediente, exceto para veículos essenciais, redução de gratificações, mas nós não podemos permitir que problemas relativos ao governo federal afetem a vida do cidadão aqui em Campina Grande. Quero tranquilizar, né, a todos, especialmente os prestadores de serviço, o pai e a mãe de família que sai de casa cedo, que vai para o serviço, que pega no batente, que faz a coisa acontecer. Quero que esses fiquem tranquilos. Se a corda tiver de romper, a corda tem que romper do lado mais forte, não do lado mais fraco. Se é preciso diminuir, vamos começar diminuindo do prefeito, dos secretários, dos cargos de assessores, dos cargos de confiança, diminuindo gratificações, para evitar que essas necessidades cheguem na ponta do mais frágil, na ponta de quem mais precisa. É assim que funciona. É assim que as coisas acontecem. Inclusive, uma pessoa me perguntou, e por que, então, inclusive, envolver até os secretários nesse processo? Porque aqui não tem distinção. Pronto, Ari, agora eu vou usar uma frase sua. Para arrematar, vamos falar sobre a movimentação política também tensa na cidade de Cabedelo? Está quente lá também. Não quente só o sol das praias, mas a temperatura política também. O que é que aconteceu hoje? O prefeito Vitor Hugo, de Cabedelo, anunciou o seu desligamento do partido União Brasil. Mas foi mais além. Ele está indo para o partido Avante, presidir esse partido no Estado e anunciou-se como pré-candidato a governador no ainda distante 2026. O que é o complicador adicional é que Vitor Hugo, que é desafeto do governador João Azevedo, disse que foi para o Avante com a ajuda de Cícero Lucena, que é o principal aliado de João Azevedo na capital do estado. Ou seja, vem ruído por aí, mas fica para outro dia. Tá bom. Obrigado, Ari, pelas Yuri. informações.